Hoje nós vamos falar sobre a autorização do ICMBio e do IBAMA para uma obra lá naquela rocha do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje a Suzana Hirooka, que é geóloga e arqueóloga e também é moradora, né? Tem casa em Chapada, né? Seja muito bem-vinda, Suzana. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês e espero prestar os esclarecimentos para a população que tanto necessita de mais informações sobre essa obra. E já quero começar sabendo de você, né, o seu posicionamento com relação a essa obra. A gente está aí, já tem um tempo, né, com essa interdição, pare e siga, veículos pesados não podem passar por lá. E agora foi liberado que deve começar essa obra, né, que seria o corte, né, de uma rocha, né? Sim, a obra do retaludamento é uma obra muito agressiva para uma região em que está destinada à preservação, né? Nós estamos dentro de um parque nacional que tem como objetivo a preservação do meio ambiente, da fauna, da flora, bem como dos sítios arqueológicos. São poucos os parques nacionais do Brasil que têm esse objetivo de preservar sítios arqueológicos. E o Portão do Inferno, ali, o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é um deles. Essa obra, ela envolve uma retirada de 180 mil toneladas do morro do Portão do Inferno. Ou seja, vai ter 12 mil caminhões indo e vindo retirando os sedimentos. Ou seja, todo aquele morro que nós vemos, que faz a curva ali, ele vai ser retirado, né? E junto a esse morro nós temos um sítio arqueológico de altíssima importância, com gravuras rupestres, que tem uma identidade que é cultural, né, do matogrossense, muito mais do chapadense. E é um sítio excelente para turismo, porque ele fica a poucos metros da rodovia, né? Então, nós teríamos não só a perda de um morro ou de uma questão ambiental, mas também de um patrimônio cultural muito importante, né? Esse sítio já é pesquisado por arqueólogos da USP, né? Tem lá centenas de gravações, né? E que vai correr um risco seriamente de impacto, tanto direto como indiretamente. A questão do retaludamento é uma opção de escolha, né? Toda obra você tem alternativas, você tem estudos, né? E essa escolha do retaludamento não é uma escolha favorável para o meio ambiente, não é favorável para uma questão de paisagem, né? Hoje a gente olha aquele visual ali, a gente vê um visual maravilhoso, né? Tem várias fotos ali daquela curva do Portão do Inferno. Vocês imaginem aquilo com uma cicatriz, que aquilo vai ser uma cicatriz, vai se retirar o morro e vai se fazer uma escadaria para estabilizar esse morro, para os carros poderem passar ali. Essa obra, ela pode ser substituída por outras obras menos impactantes, né? Que já foi divulgado, já é conhecimento de todos, né? A exemplo do viaduto. O viaduto ou uma ponte que cruzaria aquele abismo, né, que nós temos ali, um grande abismo, que é um ponto turístico, né, e uma ponte ali ficaria muito mais harmonioso. Você teria um impacto ambiental muito pequeno, em termos comparado com o retaludamento, né, e o impacto principal é o socioeconômico. Porque numa opção de escolha de você fazer um viaduto ou fazer uma ponte cruzando ali o abismo do Portão do Inferno, significa que as pessoas podem continuar usando a antiga estrada, né? Essa emergência que o governo coloca nos traz também assim uma série de dúvidas, né? Umas indagações que não tem como deixar de perguntar, né? Nós passamos desde dezembro até agora no Festival de Inverno, num pare e siga,
né, que incomodou muitas pessoas, mas que no final a população se adapta, né, à situação. Agora, é muito difícil a gente se adaptar com coisas mal explicadas, né, porque no show da Maiara e Maraísa se liberou o pare e siga para 50 mil pessoas subir para a Chapada. Eu tenho certeza que o governador do estado do Mato Grosso não liberaria isso se houvesse um risco de queda. Então, quer dizer que não existe essa emergência dessa maneira. Qualquer um que tem um entendimento, né, do que foi isso desde o começo para este festival de inverno da Chapada, é muito interessante essa reflexão, né? Ficamos aí vários meses num pare-siga para poucos carros passarem ali, porque existia esse problema do desabamento, mas quando temos ali uma fila enorme de 50 mil pessoas aguardando, que foi o número de pessoas que foi para o show, é liberado o trânsito. Então, para 50 mil pessoas passarem para o show, não tem o perigo de desabamento. Agora, para passar aos pouquinhos a população de Chapada, que vai estudar, que vai no médico, que vai fazer suas compras, o turismo, que sofreu muito com isso. Então, assim, vem a pergunta, essa emergência, é toda essa emergência que se fala? A gente tem conhecimento que esse desabamento ali do Portão do Inferno vem há muitos anos, não é de hoje, né? Nós que somos moradores de Chapada, que estamos sempre indo e vindo, temos observado que em determinados períodos, né, do ano, cai rochas, cai sedimento, mas não cai toneladas de sedimento, não cai um volume enorme de sedimentos. Nós, brasileiros, que acompanhamos as notícias, a gente vê rodovias em que se cai, nossa, montanhas de sedimentos. Ali no Portão do Inferno, nós temos uma situação geológica de uma falha que tem ali, uma falha geológica. E nessa falha geológica é um ponto de fraqueza da rocha. Então, é esse o ponto, é um ponto muito específico, não é um ponto enorme, que é onde as rochas estão desabando, estão caindo. Então, existem várias maneiras de se controlar esse problema, do que o retaludamento, que é uma obra agressiva, né? É uma obra muito comum é uma obra muito comum em rodovias, né? Rodovias interestaduais, algumas intermunicipais, que vão cruzar relevos mais acidentados, aonde se corta, né, em forma de talude o relevo para no meio seguir a estrada, mas não dentro de um parque nacional. Esse é o ponto. Nós estamos numa área que é um parque nacional, que é destinado à preservação. Então, nós estamos destruindo e implantando uma obra muito impactante, uma obra que eu diria grotesca, uma obra brutal, porque visualmente ela põe uma cicatriz no ambiente que visivelmente logo você vai ver de longe, e vai destruir um sítio arqueológico que tem um alto potencial arqueológico, né? Então, tudo isso são situações que devem ser melhor discutidas, né? E o que a população, você como moradora também, tem achado de tudo isso? Porque você mesma citou agora, Suzana, que tem a questão de quem precisa ir ao médico, quem faz faculdade em Cuiabá. Isso vai ter um impacto muito grande, né, com o início dessa obra, né? A população de Chapada, ela já está bastante revoltada, porque já teve o problema da praça, que ficou interditado um bom tempo. Teve a questão da cobertura, né, da rua, que também incomodou bastante a população. E agora vem essa novidade de interdição da estrada durante o dia. Isso é um absurdo. Isso, assim, acho que contra os direitos humanos. Como que uma cidade fica isolada das 7 da manhã, das 6 da manhã às 4 da tarde? Ou seja, durante todo o período do dia,
a estrada é interditada, porque, lógico, vai ter caminhões e caminhões retirando o morro, sedimento com sedimento. E aí, à noite, que as máquinas não vão poder trabalhar, é que é liberado para a população. Aí eu te pergunto, como que fica o turismo que movimenta a cidade de Chapada, com restaurantes, com hotéis, com artesanato, com a circulação, com os guias de turismo, com os passeios? Ninguém vai fazer passeio no Parque Nacional à noite. Ninguém, todo mundo vai fazer os passeios durante o dia. Então vai ter um impacto social muito grande, um impacto econômico muito grande, com restaurantes, com pousadas, com os guias. E sem falar na necessidade básica da população, necessidade de médico, necessidade de estudo, necessidade de compras, né? Afinal de contas, Cuiabá é a capital do estado. E nós estamos a 60 quilômetros da capital. Então já existe essa ligação e já existe esses compromissos de ir e vir da população de Chapada para Cuiabá. E a população de Cuiabá e do mundo para Chapada, para o turismo. Então, assim, não tem cabimento. É uma coisa que não faz sentido nenhum interromper o direito de ir e vir de uma população inteira. Nós nem estamos falando de uma comunidade, ou de uma pequena vila, ou de um distrito de Chapada. Nós estamos falando da cidade. A cidade de Chapada vai ficar isolada. As pessoas não têm recursos financeiros para dobrar o caminho, para passar por Campo Verde para chegar para Cuiabá. Lógico que numa emergência vão se optar, mas numa emergência médica, 10, 15 minutos pode significar a morte de uma pessoa que está dentro de uma ambulância. Então, nós temos uma situação muito agravante que tem que ser discutida melhor. E o retaludamento, nós, Chapada, entendemos que está sendo uma imposição muito forte do governo, que traz até uma incompreensão. O porquê? Por que dessa insistência no retaludamento que vai tirar o direito das pessoas de ir e vir, porque vai agir exatamente no ponto crítico que é a estrada, né? E vai ainda modificar a paisagem, vai ainda destruir um sítio arqueológico de altíssima importância, tanto para a arqueologia do Mato Grosso como a arqueologia do Brasil, né? E para o turismo. Hoje na Chapada não existe nenhum sítio arqueológico preparado ao turismo. E eu tenho certeza que um dos melhores sítios para organizar um turismo é esse sítio do Portão do Inferno. Então nós vamos perder muito, nós vamos perder na paisagem, nós vamos perder na fauna, nós vamos perder na flora, nós vamos perder nesse incômodo com o ir e vir da população e nós vamos perder em patrimônio cultural também. Você citou que uma das opções, né, para reverter esse problema, né, para evitar acidentes mais graves por causa dos desmoronamentos, seria uma ponte, né, alternativa, né? Essa, você acredita, Suzana, você como geóloga, como arqueóloga, seria a melhor solução para evitar o corte da rocha? Sim, eu acredito. Com certeza, essa obra que não é uma ideia minha, é uma ideia que já foi pesquisada, tanto pelo UFMT, num documento recente de poucos meses, como de trabalhos já feitos desde 2016. Né? Então, não é um assunto novo e não é um estudo novo, já vem há muito tempo sendo amadurecido. Então, a questão da ponte, ela é muito mais vantajosa. E quando se fala assim, não, é porque é uma obra mais econômica, é uma obra mais rápida, mas essa conta está errada. Vamos imaginar assim, hoje nós vivemos num novo momento, né? Eu acho que hoje quem não vê as mudanças climáticas, a crise climática, hoje quem não vê as ondas de calor, né? É porque não quer, porque está aí na cara. Se hoje a gente pensar que todo mundo está se organizando para emitir CO2 na atmosfera, o que significa 12 mil caminhões indo e vindo em termos de emissão de CO2?
Se a gente fizer uma continha aqui, né, com um pensamento de século XXI, porque a gente tem que falar em século XXI, porque as pessoas insistem em práticas que estão lá no século XX. As coisas mudaram muito. Então a gente tem que pensar assim, vai emitir muito CO2 na atmosfera, vai contribuir para as ondas de calores, vai contribuir para as mudanças climáticas, que hoje nem se fala mais em mudanças. Hoje se fala em desastres climáticos, fala-se em emergência climática. Então é uma emergência. Então aonde nós podemos controlar e diminuir a emissão de CO2 é uma vantagem enorme. É a nova política. É onde nós estamos insistindo que os políticos, que os profissionais tenham sempre em mente isso. Hoje a gente fala, nós temos que começar dentro da nossa casa, né? Vamos separar o lixo, né? Vamos fazer carona para ninguém ficar todo mundo indo com um carro só, já existe isso. Agora, assim, se nós podemos diminuir o CO2 com 12 mil caminhões indo e vindo, isso já não é uma questão de uma obra mais cara. É uma obra, sim, mais barata, porque acaba tendo toda essa questão envolvida, né? Tem gente que tem as reservas de carbono e que isso já é monetizado, né? Já existe um custo já implementado a isso. Então, são coisas que têm que ser mais discutidas, né? São coisas que não podem ser impostas desse modo. E esse decreto de emergência, depois que o nosso governador Mauro Mendes libera a estrada para o show da Maiara Maraíza, significa que essa emergência não é tanta quanto se fala. Porque ele não é uma pessoa irresponsável com a população do Estado para liberar esse trânsito e parar com esse siga e faz, pare e todo mundo seguir para a Chapada. Então, só aí nós já temos um grande ponto de interrogação. Até que ponto essa emergência é tão emergencial? Então, assim, nós acreditamos que a questão do viaduto é a mais viável, emite menos CO2 na atmosfera, porque vai evitar todos esses, né? Vai continuar a estrada, que seja com o pare-siga, como eles desejarem ou acharem melhor, mas a estrada continua. Enquanto ao lado está se fazendo esse viaduto, para atingir o outro lado e não termos mais esse problema. É uma insistência que nós, brasileiros, temos de continuar na área de risco. A gente vê assim, esse problema no Rio Grande do Sul, né? A lagoa ali, tudo, as pessoas voltam a construir no mesmo lugar, né? Mesmo aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, a gente vê que as planícies de inundação próximas aos rios, quando tem enchente, alaga as casas, e as pessoas vão e constroem no mesmo local. Está na hora de nós termos um pensamento de século XXI, nós estamos no limiar de um final de uma era para um começo de uma nova era. E isso não é o ecochato, não é os ecologistas, não é o mundo hoje que está mostrando isso, é a ciência que está mostrando isso. Então, nós temos que ter uma mentalidade que acompanhe essas tendências para termos um mundo melhor, um mundo que a gente consiga sobreviver. Porque da maneira que está indo, quem que sobrevive a essas ondas de calor aqui em Cuiabá? São coisas assim que não dá para você respirar, você mentalmente até fica inválido. Isso porque nós ainda temos uma condição de termos um ar-condicionado, e quem não tem, né? Então, essas situações têm que ser discutidas, têm que ser levar em conta na hora de colocar ali o preço da obra. E não decidir por uma obra de um retaludamento que impede o ir e vir das pessoas e que é uma obra, desculpa dizer, horrorosa e comum em várias rodovias do país. A região que nós estamos falando, que é dentro de um parque nacional, ela não merece, não pode ter uma obra comum, como há em qualquer outra rodovia. Ela merece um projeto e uma obra que seja harmoniosa com o ambiente, né? Que você possa olhar aquele espaço
e ver uma coisa bonita, e ver uma coisa agradável aos olhos. E não ver ali uma cicatriz enorme de uma retirada de um morro na forma de uma escada. Isso, então, é uma questão de decisões que não estão levando em conta vários fatores de suma importância. O ir e vir das pessoas de Chapada, a preservação de sítios arqueológicos de altíssima importância, a fauna e a flora, né? E o respeito pelas decisões que nós temos tido em termos das emergências climáticas. Então, todos esses fatores têm que levar em conta e não foram levados em conta. Se foram, não foi esclarecida a população. Hoje, a população de Chapada não sabe como vai funcionar o seu ir e vir. Existe um abaixo-assinado hoje já com quase 2.000 assinaturas, onde as pessoas estão totalmente perdidas. Ninguém sabe como que vai funcionar, ninguém sabe qual o horário. E a resposta do governo é que antes das obras começarem, eles vão comunicar. Agora, se já sabem, por que não comunica logo? Por que vai comunicar esse ir e vir? Como que vai funcionar um dia antes ou poucos dias antes da obra começar? Então, é uma situação que nos traz um temor muito grande, porque vai perder um tempo de podermos ter explicações melhores e podermos sugerir. Porque hoje a população e a sociedade civil organizada, seja em conselhos do meio ambiente, seja em conselhos da cultura, eles têm poder de voz. E nós não estamos sendo ouvidos, né? Por conta de um decreto de emergência, que já não é já é duvidoso esse decreto de emergência, quando se é liberado o pare e siga no momento em que tem 50.000 pessoas querendo atravessar. Né? Então, há necessidade de se discutir melhor. Né? A população quer essa discussão. Agora, não adianta a gente termos audiência pública onde são colocadas as reivindicações, ou mesmo os estudiosos colocarem alternativas, e isso ser ignorado, né? Ou enrolado. Né? Se enrola ali, né? Vai enrolando a população para chegar no ponto que eles querem, que é a obra barata, que é a obra comum, e que dentro de um parque nacional vai ser uma obra horrorosa. Suzana, para a gente encerrar, vocês não têm, pelo que você disse, não existe ainda uma previsão de quando deve começar essa obra, vocês não foram avisados. Sim, eu fui informado que teria que ser avisado 15 dias antes do começo da obra, né? Então, não fomos avisados ainda. O ICMBio colocou 20 condicionantes, né, para que a licença corra, né? Já foi emitida a licença, mas com 20 condicionantes. E isso tudo está em andamento. E, assim, está em andamento a toque de caixa. Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar o processo dentro do IPHAN, já que eu sou arqueóloga, e vi um programa de arqueologia de 6 meses, numa área de altíssima importância de arte rupestre. Estive lá no sítio Portão do Inferno depois da pesquisa e vi que tem muita coisa a ser feita. Então, assim, estão se fazendo a toque de caixa, né? Com dúvidas da qualidade desse trabalho, né? E que nos traz bastante preocupação. Suzana, muito obrigada por compartilhar com a gente o seu posicionamento com relação a essa obra. E a gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo. Obrigada aí pela oportunidade, né? E vamos ver se os nossos políticos conseguem pensar além, né? Com uma mentalidade de século XXI, que é o que todos nós queremos, uma nova era. E se você gostou da nossa entrevista, deixa o seu comentário aí pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.